Olhem o vídeo que motiva a sociedade angolana a prometer cancelar o humorista Richa Gago. Juntamente aos funcionários. E também os filhos. Juntamente aos funcionários. Dentre as abordagens a favor, umas afirmam que o Richa não fez propositadamente, que não era intenção, que o objetivo dele nos eventos é simplesmente fazer rir e que fez tudo em nome da arte. A pergunta é, na arte vale tudo? Como humano, ele é passível de deslizes e como artista, ele é performático, faz performance, fazer de conta. É normal que muitas das atitudes passam controle. E se for despoletado um processo jurídico, com certeza o advogado vai servir-se dessas razões para que alguma coisa diminua. Uma pena, uma infração ou uma indenização. Mas mesmo assim ele vai ter que acarretar as consequências sobre os efeitos da sua piada. Ora, não é o que o Richa fala, não é a intenção dele, é a consequência daquilo que ele fala, daquilo que ele faz. Porque nós devemos olhar para o cenário como sendo um cenário dominado por humanos. Toda atividade em que o humano faz parte, o ser humano, é necessário ser desprovidas de regulamento, códigos e, sobretudo, o de ética e de ontologia profissional. E os artistas, humoristas, músicos, eles têm códigos que devem seguir para que as suas ações não firam o próximo. A abordagem aqui é que o rapaz não foi lá ver o espetáculo. Qualquer piada podia ser direcionada para alguém que conscientemente sabe que vai ver um show de humor. Mesmo assim teria limites. Mas o rapaz é trabalhador e não podia fazer parte da plateia e ser objeto de performance. Nessa perspectiva, nós jamais desconfiaríamos que o rapaz vive em condições de desigualdade social, que ele sozinho já enfrenta problemas de fome, de miséria e pobreza. Então, a piada do Richa fez com que isso agudizasse, porque ao enfrentar a sociedade, o Richa Gago lhe fez lembrar mais uma vez no seu local de trabalho que afinal aqui também me vem assim. Estamos mediante a um aspecto de saúde psicológica. E quando a saúde psicológica é comprometida, deixa de ser piada, passa a ser um atentado. Quando criticam que ninguém podia criticar a posição do Richa Gago porque primo do presidente ou sobrinho neto já foi criticado, já sofreu preconceito, bullying e que ninguém disse. Todos nós erramos, ninguém pode criticar, implica que nenhum juiz, um jurista, um advogado podem acudir ou decidir sobre um processo jurídico, porque todo mundo erra e todo mundo é passível de cometer. Mas quando estamos a falar de um ato, nós devemos observar o ato em si e não, sobretudo, as pessoas que estão a abordar sobre o ato. No meu manual, que eu analiso as consequências das estigas dentro das batalhas de rap, que é um evento em que as pessoas todas vão lá assistir, os gladiadores têm consciência de que poderá ser usado várias ferramentas contra eles. Mesmo assim, eu chamo a atenção que as estigas podem parecer brincadeiras, mas elas têm uma repercussão na saúde psicológica do indivíduo que dinheiro nenhum poderá vir a comprar. É o livro de critérios de votação em batalhas de rap e que fala mesmo, tem depoimentos desse manual, que afirmam pessoas que passaram por práticas de bullying, práticas de preconceito, quando crianças na idade da infância e adolescência e que até agora não conseguem superar os traumas. Nessa perspectiva, é necessário que nós saibamos que não é a palavra que prejudica a ação, é não colher da palavra antes de avançar para a ação, diz René Scovitch. Os humoristas devem saber que quando uma palavra, quando um ato fere o próximo, mesmo que não se sente que feriu o próximo, quem o faz, nesse caso o Richa, mas pelo fato de ferir o próximo e o próximo manifestar-se, implica que deve rever
deve ativar a complacência, saber colocar-se no lugar do outro e perceber que se ele ferir o próximo, deve assumir as consequências, o perdão público ou por vezes até em processo dar a sua indemnização. Tem muita diferença entre fazer rir o público e rir-se de alguém. E humilhar não pode ser visto como entretenimento. Há quem afirma que por causa desse ato do Richa Gago, que eu tenho com muita estima e muito respeito, o miúdo foi ajudado e invocam até forças sobrenaturais, como Deus fez que acontecesse. Problema da vossa crença. Mas isso não retira o fato de que nós não estamos a julgar a consequência depois daquilo, que são as consequências positivas. Estamos a julgar as consequências negativas, que esse rapaz, por mais dinheiro que lhe possam dar como ajuda, poderá desencadear traumas psicológicos que não vai recuperar. Assim sendo, podemos também afirmar que o tráfico de escravo, que ceifou muitas vidas, foi benéfico para o continente africano, sobretudo Angola, porque por causa disso nós temos prédios construídos pelo colonialista, né, estradas, e nos deixaram um sistema econômico. Mas não está-se a falar sobre o que eles deixaram. Está-se a falar sobre o impacto psicológico e demográfico oriundo das vidas ceifadas. É necessário que todo humorista como profissional tenha em si o código de ética profissional e a moral a funcionar. Dessa maneira, vai saber preparar os adventos e até procurar, muitas das vezes, formações e consultores para que possam guiar a sua postura ética em palco. E vão perceber os seus limites e vão saber regular quando estão mediante ao improviso, para que não exagerem. Não é nada sobre o Richa Gago como pessoa, é sobre o que ele fala. Não é nada sobre o humor, não é nada contra a arte, é contra a vida humana, contra o estado psicológico do rapaz. Se isso machucou, porque ele está em estado de desigualdade social, há que se dizer aos humoristas: parem e que pensem melhor na próxima vez que puderem estar em palco e agradar ao público. Eu sou Pululo, o psicólogo mais arrogante da lusofonia de Angola, e estarei aqui para auxiliar.